O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Encontros que Transformam. Estou aqui na presença do meu amigo Bom Pet. Cara, prazer te ter aqui. Boa noite, meu amigo, meu pastor. Valeu? Muito bom estar aqui. Bater esse papo gostoso aí. Vambora, vamos pra cima. E falando sobre um assunto aí que é bombástico, difícil até de se falar, mas a gente vai falar aqui de uma maneira bem tranquila, suave. Beleza. Nosso intuito aqui, Bom Pet, é ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Pessoas serem alcançadas. Isso. Alcançadas pela palavra, alcançadas pelo que você tem para oferecer, o que eu tenho para oferecer, que é o tratamento, né, que é a ajuda. É um tema muito legal, né, que para as pessoas, quando a gente fala da dependência química, né, a gente está falando de compulsividade, e hoje a gente queria bater nessa tecla da compulsividade nas drogas, né? Isso aí, álcool, isso tabaco e aí, outras drogas. Isso aí. Porque se a gente for falar de compulsividade, né, pastor, a gente vai até comida, né? Mundo, é muito amplo, então a gente hoje vamos focar na dependência química. Isso aí. Drogas lícitas e ilícitas. Isso aí, beleza. Falar um pouquinho para a galera, se quiser fazer pergunta, pode mandar aí pelo WhatsApp, acho que é pelo WhatsApp. Isso aí, então, eu vou passar um número aqui agora. Então, você pode participar pelo seguinte número, aqui da TV Ondas de Maricá, 995327705. Vou repetir, 995327705. Você pode participar pelo app, baixar o app no seu telefone ou na sua Smart TV, tvondasplay.com.br. Você pode assistir também pela Roku, Brasil TV, Soul TV, canal 93, Brasil TV, canal 100, Amazon Fire. Mais o que, William? Esqueci de mais alguma coisa aí? Roku, Amazon Prime, Amazon Fire, Soul TV, canal 93. Canal 93, Limex World TV, MaxCloud, canal 100. E você já falou Amazon Fire TV, né? Já, falei. Então, e pelo nosso site também, www.tvondasplay.com.br. Espera aí que eu vou fazer uma coisinha aqui rapidinho, só para facilitar para o pessoal. Isso aí, ele vai botar na tela aí uma informação legal aí, isso aí? Isso aí. Beleza. Vamos lá, vamos avançar. Isso, então, e eu estou aqui com o Bom Pet aqui, que trabalha já há um tempo já nessa área, tem experiência. Cara, primeiro, eu vou fazer uma pergunta aqui para gente quebrar esse gelo primeiro. Vamos lá. Como é que Deus te levantou para você cuidar dessa área na dependência química e do aconselhamento também? Como é que foi esse chamado aí? Rapaz, eu vou dar um breve testemunho aqui. Na verdade, eu tive uma experiência com as drogas, né? Eu consegui entrar nesse mundo das drogas aí quando eu tinha 16 anos. E fiquei dos 16 aos 33 anos envolvido nesse mundo aí. Caramba, muita coisa. Muita coisa, pastor. E a minha droga de escolha era o álcool e a cocaína. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Na década de 90, comecei a trabalhar muito cedo. E por causa das drogas eu fui perdendo esses empregos que hoje a gente olha assim, cara, emprego top pra minha época, né? Multinacional na Avenida Rio Branco, trabalhava no serviço de proteção ao crédito na Rua da Alfândega, direto com o presidente. Então, assim, esse mundo das drogas, eu consegui identificar hoje alguns motivos que me levaram a usar. E aí eu fiquei dos 16 aos 33 anos, perdi minha adolescência toda, minha juventude toda. E eu costumo dizer que só muda o nome, né? Pois é, exatamente. A doença é a mesma, só muda o nome da pessoa. E eu ficava, como várias famílias já sabem, muitas pessoas já sabem, eu ficava 2, 3 dias na rua, minha família sofrendo, minha mãe sofrendo, muitos livramentos. Mas eu tenho a certeza que na época de 99 para 2000,
Mais uma vez eu descendo para... Eu me drogava ali na... eu morava no Fonseca, né? Na época. Nascido e criado no Fonseca ali. E meu local da ativa era ali, né? Vila Ipiranga, Bernardino, Caramujo. Sem Réis? Não. Isso, Ponte Serrés, aquilo tudo, né? E quando não tinha, atravessava pro Rio, né? E ficava nessa doideira ali. E aí, quando uma noite, no ano de 99 para 2000, que eu tava descendo de novo, para ficar mais 2, 3 dias na Vila Ipiranga, que minha vida era essa, né? Eu ficava 2, 3 dias na rua, igual um mendigo, todo sujo. E as pessoas olhavam para mim e falavam, só tem mais não passa de hoje. Né? E isso ficou durante esses 17 anos que eu estava nas drogas. E eu descendo ali a Teixeira de Freitas, né, para ir lá para Vila Ipiranga a pé. Eu lembrei, rapaz, que alguém tinha falado para mim que tinha um grupo de mútua ajuda na Batista do Calvário ali, na subida da ladeira. Na subida, isso aí. O grupo Alívio, né? O nome do grupo, né? Isso aí. Grupo Alívio. E aí tem história naquele grupo, né? Quando eu falei, cara, eu vou dar um pulo ali para conhecer isso, porque eu já não aguento mais. Chega um momento, um estágio da doença, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho, que a dependência química é uma doença. Chegou um momento que eu já não aguentava mais do sofrimento da minha família, o meu sofrimento, que eu não trabalhava mais, já tinha perdido, estava no fundo do poço, né? E aí eu falei, vou ali conhecer. Quando eu cheguei lá, né, tinha uma galera lá já se tratando e tal. E aí uma pessoa veio na minha direção, né? A Lili, né? Eliane Marinho, que é a minha eterna, queria mandar um beijo para ela, minha eterna conselheira. E ela veio na minha direção e ela me deu um abraço onde ninguém na sociedade, ninguém na rua, porque a gente fica um ser humano invisível para a sociedade, né? Ninguém dava nada, ninguém queria chegar perto de mim. Ela veio na minha direção, independente de como eu estava, me deu um abraço e disse que, eu te amo e você é a pessoa mais importante aqui essa noite. Cara, aquele abraço e essas palavras mudou a história da minha vida. Cara, é muito bom, né? E aí, quando eu recebi aquele abraço, onde ninguém queria me abraçar, e ali eu me senti um cara ainda importante, sabe? E ali mudou a história da minha vida. E desde aquele momento lá, em 99 para 2000, eu ingressei nesse grupo. Era um grupo de mútua ajuda. E ali eu comecei um processo de recuperação. E aí eu comecei a entender o valor da vida, a qualidade de vida. Parar de usar droga não é só você parar de usar, né? Reformular a sua vida. Pois é, cara. Quando a gente fala de reformular a vida, a gente fala de caráter, né? Com certeza. E aí eu tive que entender que, como a doença afeta corpo, alma e espírito, as 3 áreas do ser humano, eu tive que tratar todas essas áreas. E é complicado, né? Porque parar de usar droga a gente consegue, mas vai reformular a vida, que tratar de caráter, se mentia, não mente mais. É verdade. E mudar o seu comportamento, né? Que falava gíria, andava gingando, aquelas coisas todas. Então, tudo é um processo. E aí, no Grupo Alívio, eu comecei a entender e amar, né? Essas outras vidas que ainda não tinham sido alcançadas. E aí, rapaz, eu comecei a me especializar no Grupo Alívio. O pastor já fez o curso lá, né? Já. Então, em 2001 eu me formei em conselheiro lá no Grupo Alívio. Hoje é Instituto e Clínica Grupo Alívio. Isso, queria mandar um beijão pro Alexandre. Isso aí, Alexandre. Presidente, Evani, Marcos Magno, Zander, aqueles conselheiros lá da época, que hoje fazem parte ainda do Instituto Clínica Grupo Alívio. Continua esse curso lá, né? E eu fiz um curso durante 9 meses. E aí eu comecei a me especializar na área e não parei mais. Isso aí. Né? E aí eu comecei a conquistar tudo aquilo que eu tinha perdido. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um emprego que sustenta a minha família. Faz parte de uma igreja, uma comunidade, Faço parte atuante. de uma igreja, atuante, né? Hoje a gente mora em Maricá tem 6 anos, né? Mas a gente está congregando aqui na Nova Vida de Maricá. Pastor Silvio, os pastores, pastora Fernanda, pastor Paulo Vitor. E hoje a gente está alcançando muitas vidas, né? Através desse testemunho, através de curso, né? De curso não, de capacitação que a gente aprendeu lá com a Alexandre, a gente consegue trazer um pouquinho, pincelar um pouquinho do que a gente aprende por aí. E a gente tem um curso, uma capacitação hoje de atendimento ao dependente químico e seus familiares, uma capacitação que dura 2 meses, com direito a certificado. E aí a gente também indica depois para fazer o curso mesmo de conselheiro lá no Grupo Alívio com o Alexandre lá. Então, assim, eu sou um milagre, né? Sou um milagre e eu creio que hoje eu estou aqui participando desse programa aqui na Zona de Maricá, porque tinha alguém orando por mim, né? Poxa, com certeza. Como a gente ora, a gente sabe que a oração tem poder. Alguém lá atrás pagou um preço, né, cara? Pagou um preço que eu nem conheço, né? Pois é, cara. Tem pessoas que estavam orando por mim que eu nem conheço hoje. E eu louvo a Deus por essas vidas, porque
não tem como a gente sair sozinho, é muito difícil, né? Então, quando o poder da oração, eu creio no poder da oração, eu creio que quando as pessoas dizem para um ser humano que está envolvido, que está doente, né, em relação à dependência química, que diz que ele não tem jeito, é aí que a gente tem que investir nessa pessoa, porque, cara, se deu jeito Cara, pra mim, é isso aí. Show de essas bola. pessoas merecem E é esse interessante, crédito. Bom Pet, o seguinte, cara, o papel da igreja hoje na sociedade é muito importante, cara. Muito importante. E eu fico chateado. A gente está vivendo muito, assim, um mundo muito louco, né, cara? E essa questão política aí também. Tive muita loucura. A gente estava até conversando sobre isso, né, William? Sim, verdade. Quando eu vejo as pessoas baterem na igreja, falarem mal da igreja, eu fico assim, eu me emociono, cara. Porque a igreja hoje ela abençoa muito, cara, a sociedade. Ela ajuda muito a sociedade em todos os níveis. A gente vê que a maioria hoje... Eu não estou muito nessa área da dependência química, mas a maioria dos centros de recuperação que eu conheço são ligados a uma comunidade, a uma igreja. Então você vê como é que a igreja ajuda. Mandando missionário, cultural, transcultural para o Brasil ou fora do Brasil. Abençoa com sopão. A minha igreja já teve época de 2 natais ir para Amaral Peixoto distribuir também sopa, comida de Natal, presente. Então, assim, como que a igreja abençoa? E foi por um projeto desse, dentro de uma igreja, Isso aí. que você foi alcançado. Que você foi alcançado. E hoje você é um multiplicador Isso disso. aí. E a gente prepara as pessoas para abrir também um Exatamente, grupo de ajuda cara. mútua, né, na sua comunidade, local, né, independente se é uma igreja evangélica, independente se é uma igreja católica. Tem pessoas que querem abrir esse projeto para ajudar essas vidas, para alcançar essas vidas. A gente tem um projeto lá na nossa igreja que a Karina criou há pouco tempo. Deus colocou no coração dela, que é Semeando na Rua. Aí, de 15 em 15 dias, William, a gente sai pra rua, vem aqui pra rodoviária, em frente à rodoviária aqui debaixo dessa marquise aqui. E aí a gente faz um culto, traz a palavra, traz um lanche, abraça todo mundo. A gente percebe aquela galera que tá usando droga aí, eu já entro ali naquele esquema, e a gente prepara, convida para tomar um café de manhã lá na igreja no domingo. Cara, a gratidão que nós temos para fazer esse trabalho quando a semente é jogada, é plantada, e aí a gente começa a colher esses frutos. Isso aí, exatamente. Tem uns 8 ou 10 dessa Exatamente, galera lá na rua. cara, isso é fantástico. Já tá na igreja, tá trabalhando na igreja, fazendo obra lá na igreja, mano. Sabe? Fazendo obra, ficava aqui na rua. Já tem uns que já estão querendo morar, alugar kitnet. Então, assim, não tem preço. Você muda a vida da pessoa. Você transforma a vida da pessoa, cara. E aonde o governo, é isso que eu tô falando, cara. Como que a igreja é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque onde o governo não entra, tanto municipal, estadual, federal, a igreja tá ali. E ela faz um bom trabalho. Isso aí. Entendeu? Seja dentro de uma favela, de uma comunidade, às vezes o poder público não consegue entrar. Ó, Entendeu? Eu tenho ido no Morro do Castro, Maria Paula, pra gente... em algumas comunidades para ministrar, nos cultos jovens, né, que a gente é convidado. E tem esses cultos na rua, sabe? Que algumas igrejas fazem. E aí a gente está ali ministrando, dando um testemunho, orando. Cara, tem muitos meninos que largam aquilo tudo lá e vêm pedir oração, né? E aí a gente vê nos olhos, olho no olho, tete a tete, a gente consegue ver lá na alma daquele menino, cara, que o quanto ele necessita desse poder superior, ele necessita de Deus. A gente olha assim, os caras começam a chorar, mano. Começa a chorar falando, cara, eu sou desviado, por isso, por aquilo. Cara, a gente tô preocupado com o que você tá fazendo aqui. Estou preocupado que Deus te alcance, o Espírito Santo te alcance. Isso aí, cara. Né? E você ter uma qualidade de vida melhor. Parar de usar droga, cara, nada mais é do que você ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí, com certeza. Uma qualidade de vida melhor e poder alcançar outras vidas. Cara, e arde no meu coração. Eu largo a minha família 3, 4 horas da manhã e vou numa comunidade dessa resgatar uma vida lá, porque eu sei de onde que eu vim. Sabe, né, cara? Sei como que a família sofre. Mas estamos juntos, vamos pra dentro dessa galera. Roberto, você falou um negócio aí, que você está contando um testemunho, a gente vou pescando algumas coisas que você está falando aí. Você falou um negócio muito interessante aí, que pode ser que esteja, com certeza, as pessoas ou estão nos assistindo agora ou vão nos assistir num outro momento, entendeu? Você falou que quando você estava nas drogas ainda, na década de 90, é isso? Isso, 90. Você identificou os motivos que te levaram para as drogas. Você poderia dizer? Posso? Porque assim, a gente sabe que família, pode ser frustrações, ansiedade, pode ser alguma coisa que você esteja passando, uma fragilidade. Isso tudo nos leva às drogas, né? A gente sabe que o ser humano, isso aí falando na saúde mental, e até a psicanálise vai falar um pouco sobre isso, inconscientemente, é tudo aqui dentro, inconsciente às vezes. O ser humano ele busca satisfação o tempo todo. O tempo todo a gente está buscando satisfação e prazer e alegria.
Então, quando vem uma ansiedade, uma frustração, uma dor, rapidamente o nosso cérebro, nosso inconsciente, ele vai, não, eu não quero isso, eu quero prazer, eu quero satisfação e quero alegria. Nem que seja imediato, preciso esquecer disso aí que está acontecendo. E muitas das vezes a gente corre para onde? Para as drogas ilícitas. A fuga, né? É a fuga. E a psicanálise vai dizer que tem gatilhos, né? São os gatilhos. Então, essas são as drogas lícitas e ilícitas, né? Que vão jogar no nosso corpo, assim, rapidamente, um aumento da dopamina, que vai ativar logo o prazer e a alegria. Então, você falou aí, no seu testemunho, que você conseguiu identificar. Quais foram os fatores aí que te levaram aí para as drogas? Eu gosto muito de falar de mim, né? Na época que... Um dos motivos que foi muito forte, que hoje eu consigo identificar, e que não tinha nada a ver, né? É porque eu tenho mais 3 irmãos. Tem o mais velho, depois vem eu, depois vem minha irmã Cida, e depois vem a André, que é a caçula. Na época, meus irmãos já trabalhavam, eu também trabalhava, mas eu achava, olha isso, cara, que doideira. Eu achava que minha mãe, que meus pais tratavam melhor dos meus irmãos, porque minha irmã já trabalhava de área bancária, já trabalhava em banco, meu irmão também trabalhava nessa área. E na minha mente, um dos motivos, tá? São vários os motivos, mas eu queria dar esse, porque esse mexeu muito comigo. Esse eu tenho a lembrança disso, eu consegui identificar isso e consegui trabalhar isso na recuperação, porque é importante isso. Né? Porque, na verdade, quando você fala que a pessoa vai para essa fuga por causa da frustração, por causa da ansiedade, aí vem o sentimento de suicídio, e aí entra, a gente não quero nem falar do lado espiritual, né, nesse momento. E aí a pessoa vai para esse lado da fuga, cara, é uma fuga ilusória, né? Porque quando o efeito da droga, o prazer, ele vai passar. Né? Quando ele passa, o problema continua ali. Pois é, exatamente. Na verdade, o problema continua ali e muito maior do que quando ele achou que... E aí vem esse ciclo vicioso. Né? Que aí ele vê que o problema está ali, não foi resolvido. Aí ele quer prazer, ele quer esquecer e vai buscar droga. Que é aumentar, porque é característica assim do dependente químico. Tudo é motivo para o dependente químico usar droga, né? Se ele levou um não, né? Se a porta se fechou, se levou uma dura do pastor, eu vou usar droga por isso, eu vou usar droga por isso. Na verdade, ele está usando droga porque ele quer. É uma escolha, né? Mas aí, voltando aqui, eu consegui identificar que eu achava que meus pais tratavam melhor dos meus irmãos, né? E aí eu falei assim, não, cara, eu tenho que chamar a atenção deles. Olha isso, cara. Eu tenho que chamar a atenção deles. E aí o que eu fiz? Eu já, naquela época, né, a gente já fumava cigarro, já tomava uma cervejinha, porque é uma família muito festeira, aquelas coisas todas. E aí eu falei, não, eu tenho que chamar a atenção deles, tenho que chamar a atenção. E eu fui pro lado da cocaína também, além do álcool. Rapaz, eu consegui chamar a atenção. Na verdade, eu não só chamei a atenção, eu virei o foco. E aquilo, para mim, era prazeroso. Eu falei, consegui. Então, quanto mais eu usava a droga, mais eu chamava a atenção, mais eu me tornava o foco. Né? Ou o problema, né? No contexto todo assim. E eu conseguia chamar a atenção, eu consegui chamar a atenção dos meus pais. Mas foi desastroso demais, irmão. Foi desastroso demais. Porque existe, né, quando a gente se torna um dependente químico, não só eu que fico doente, não só a pessoa a família, a família ficou quebrada, meus pais, minha mãe, cara, minha mãe, hoje ela até fala assim, às vezes eu tô gripado, tem 22 anos que eu tô limpo, né? Às vezes eu chego gripado, isso é curiosidade, é um lance muito assim, que eu entendo porque foi eu que criei isso neles, né? De vez em quando eu chego na casa do meu pai, lá no Fonseca, lá gripado, aí eu começo a fazer assim, minha mãe, 22 anos depois, vem, deixa eu ver por que você tá, porque seu nariz está escorrendo. Cara, quem sou eu para discutir com ela e para brigar com ela? Foi eu que criei isso nela, né, cara? E naquela época, né, era assim, né? Ela ficava 2, 3 dias no muro chorando porque eu ficava na rua. Então, assim, eu consegui chamar a atenção, mas foi uma parada que destruiu toda a nossa família, né? Mas graças a Deus, hoje... Cara, tudo que a gente vai falar aqui é para honra e glória de Deus. Com certeza. Hoje eu gosto muito de um versículo bíblico que eu peguei para minha vida, né? Que eu gosto de levar isso quando eu vou falar com a galera que quer ajuda e tal, que tá lá em Provérbios 14, 12,
que diz que há caminhos que parecem certos, mas acaba levando para a morte, né? Então, assim, parecia que eu estava no caminho certo, chamando a atenção dos meus familiares, consegui ser o centro da atenção, cara, mas o caminho foi para a morte, né? O caminho estava me levando para a morte, não só eu, para a morte física, espiritual, mas a minha família toda indo nesse barco junto comigo. Mas Deus me resgatou, né, cara? Bom, Pet, eu tô tentando evangelizar esse menino aí de uma maneira bem tranquila, bem suave. Bem suave, né? Pra ele não se assustar. Aí teve um programa que a gente falou aqui sobre, lembra que eu falei sobre o diabo? O que o diabo, a figura lúdica que eu usei, você falou, pô, você usou de uma maneira lúdica, que o diabo é um bichinho Pac-Man, lembra do Pac-Man? Lembro, O diabo é esse Pac-Man que vai roubando, ele veio para roubar, matar e destruir, então é isso que ele faz. Isso aí. E as drogas, cara, a bebida, a maconha, a droga, a cocaína, o crack, né, as anfetaminas, isso tudo aí, cara, o diabo ele usa isso aí e vai degradando a pessoa. Você vê o que você falou, destrói a pessoa, destrói a família, tira emprego, rouba a casa. Né? Eu conheço uma família, até falou de Fonseca, uma família no Fonseca, há 2 anos atrás, né, de um garoto que matou os seus pais. Por quê? Porque queria vender a televisão para comprar cocaína. Cara, isso é obra do inimigo, cara. Isso aí. Entendeu? O espiritual, ele entra muito, cara, né? Entra. E não é sutilmente, não, cara. Entra pesado, entra forte. Entendeu? O Bom Pet, você falou um negócio interessante aí, outra coisa aí. Teve um amigo uma vez que falou assim... Deixa eu só, pastor, completar aqui, né? Um dos motivos que eu fui para o mundo das drogas foi esse. Eu consegui identificar. Mas a gente pode estar trazendo aqui para as famílias que estão nos ouvindo, para essa galera que quer ajudar alguém, que são outros, a gente consegue identificar alguns motivos quando a gente está ajudando, quando a gente está atendendo no consultório, que eu atendo aqui em Maricá e em Niterói também, alguns motivos que levam as pessoas a usarem droga. Tem um primeiro motivo que a gente pode falar aqui é o motivo cultura, né? O lado cultural da coisa. Você vai em alguns países aí, né? Eles mastigam a planta da coca, né? Então, assim, se você for numa aldeia indígena, né? Aqui mesmo no Brasil tem aqueles chás lá que traz alucinações. Então, assim, pode ser por esse meio cultural? Pode. Outro motivo que pode levar a pessoa a usar droga, a gente pode estar falando aqui da influência grupal. Né? A influência grupal e a necessidade de aprovação. A gente lidar com muitos jovens, com muitas pessoas que, para fazer parte daquele grupo ali, ele precisa, né? Se autoafirmar perante aquele grupo. Para ser aprovado naquele grupo ali, ele tem que dar um tapa no baseado, ele tem que dar um teco, ele tem que tomar uma ice, e a influência grupal também. Eu costumo falar nas palestras que eu dou para jovens, para muitos jovens que eu atendo, que, cara, vai ter aqueles grupos ali, existem, né? Mas tem outros grupos também que não usam tipo de droga nenhuma e que tem uma qualidade de vida muito legal e se diverte tanto quanto, né? Com certeza. Não é essa ilusão de que você está se divertindo ali. Mas a gente tem que abrir a mente, né, do nosso jovem, do nosso adolescente. Está acontecendo muito nas igrejas, tá, pastor? Né? Nas igrejas, a gente consegue enxergar muitos adolescentes que estão com algum tipo de compulsividade. Né? E a gente está falando de drogas que a gente consegue alcançar alguns que, por motivo desse que eu falei, ou por outros motivos, que por influência grupal, para ir numa festa, todo mundo bebendo, né? E aí é oferecido, tem aquela curiosidade, maconha é bom e tal, e aí fica naquela curiosidade. Então, assim, eu creio que hoje, eu fico muito feliz que hoje a gente está conseguindo quebrar essa barreira dentro das igrejas. Não é preconceito. É um tabu. É um tabu dentro das igrejas, para a gente levar esse estudo, levar essas palestras e bater de frente com os adolescentes, com os jovens. A gente tem visto muitos adolescentes que estão começando aí pelo caminho do álcool, daqui a pouco está no cigarro, e uma droga chama outra, um abismo chama outra, né? Certeza. E aí, para ter uma influência, para fazer parte daquele grupo, tem que usar, para essa necessidade de ser aprovado, não só nos grupos, mas por onde ele passa. A gente está falando de compulsividade de droga, mas tem muito jovem aí que está compulsivo em internet, em pornografia. E a internet, então, está sendo
um momento onde a gente está tentando trabalhar esse tipo de compulsividade com muitos adolescentes, porque só troca compulsividade, mas a doença é a mesma. A doença é a mesma. Porque traz agressividade, ele fica agressivo, cria um mundo só dele, por exemplo, a gente está falando de internet, fica 24 horas ali dentro. Então, por isso que quando a gente começa a trabalhar na recuperação do dependente químico, a gente tenta trazer esse equilíbrio para ele. Porque a tendência dessa pessoa que está em recuperação é ela procurar um outro tipo de compulsividade. Isso aí. E a Transfere, né? Isso aí, a gente trazia. E outro motivo que também a curiosidade, já falei aqui, né? Pô, é muito gostoso, dá uma onda maneira, você fica zen, mas as pessoas e os jovens têm que entender que a maconha faz tanto mal quanto o crack, quanto a cocaína, só que o processo pode até ser mais lento, de danos, né? Físico, emocional, mas ela faz tanto mal quanto o outro. E o que eu acho o mais importante, assim, que eu tento bater de frente, é a mídia, né? É um dos motivos também que leva o ser humano, o jovem, o adolescente a usar. Você pode ver nas propagandas de cerveja na televisão, número 1, aqui desce redondo, sempre tem aquele sol bonito, mulher bonita, homem, tudo sarado. Você não vê uma propaganda de álcool com um cara que está aqui, já um alcoolista aqui sofrendo. Na sarjeta, você não vê, debaixo da ponte, perdendo emprego. Então, assim, cara, o adolescente que olha aquilo, vê aquele movimento ali, todo mundo sorrindo, não tem tristeza. Pô, cara, e é uma droga lícita. Lícita, pior ainda, né, meu irmão? Pois é. Então, qualquer cantinho aí, qualquer lugar que não tem uma política pública direito, é vendido até para adolescente, né, e para menor de idade. É uma situação até interessante, porque na década de 70, 80, o cigarro era lícito também. A gente vê propagandas de Marlboro, propagandas bonitas, pessoal pulando de paraquedas, asa delta, jet ski, aquela coisa toda, até que o movimento parou, acabou. O cigarro continua lícito, mas assim, caiu bem, né? As vendas, assim, mas tem pessoas que continuam. Eu lembro de uma propaganda do Marlboro, né? Aquele cara morreu de câncer por causa do cigarro. É isso aí. Então, assim, e hoje o cigarro ainda traz os danos, né? Na parte de trás. É verdade, maço, ainda né? traz ali o câncer. Então, a indústria do tabaco e do álcool, cara, são muito fortes ainda. Isso aí. E são as drogas lícitas. Então, assim, esses são alguns motivos que a gente consegue identificar, mas tem outros vários aí. O meu... Hereditariedade também. Isso, pode. O pai fumou muitos anos e o filho tem uma tendência a fumar, a beber, entendeu? A gente tem que entender, pastor, em relação à dependência química, para a família, né, que está atendendo a gente, quando o pastor fala assim, pô, o cara roubou a televisão, matou a avó, matou a mãe, tem que pagar pelos erros? Ele tem que pagar diante da justiça? Sim, né? Mas quando você tem uma visão que ele fez aquilo para sustentar uma dependência, né? Que, por exemplo, a dependência química, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença crônica, progressiva e fatal. Então, assim, se você começa hoje a fumar, a gente chama de tolerância, né? Fumar 10 baseados por dia, daqui a um mês, você pode estar fumando 15. Por que você aumentou? Aumentou a quantidade para obter o mesmo resultado daqueles 10. Então, a tendência é progressiva. E aí, quando a gente entende que a dependência química é uma doença, a gente começa a mudar o olhar dessa galera, né? A gente começa a olhar para eles como um doente, e como um doente precisa de ajuda como tal, como qualquer pessoa doente. Aí ele roubou, a família está destruída porque tem que fechar tudo, porque ele está roubando, porque ele matou a avó por causa de uma bike, por causa de um... Cara, tem que pagar por isso? Tem. Mas a gente tem que olhar, esse olhar que ele é um doente e precisa de ajuda, né? E a dependência química é assim, cara. Tá aí na rua, aí, né? Se a gente for aqui embaixo agora, tem uma galera na calçada aí usando droga. Só que é invisível para a sociedade não vê. E quem é que vai ajudar esses caras? Nós. Eu, você, a igreja... Né? E aquelas pessoas que passaram por isso e entendem que é uma doença, os caras precisam ser abraçados. Um abraço mudou a história da minha vida. Por que um abraço não pode mudar a história de uma galera que está aí na rua aí? Exatamente, cara. Exatamente. Você falou um negócio aí também que eu estou só pescando o que você está falando. Você falou que você... Por quanto tempo que você ficou viciado, cara? Eu fiquei dos 16 aos 33, 17 anos, cara. 17 anos. É certo a gente falar o seguinte, você não é mais um usuário, mas você continua dependente? Rapaz... É certo falar isso ou não? Porque um amigo meu falou assim pra mim, pô, cara, eu já não fumo há 40 anos. Eu não sou mais usuário, mas eu sou dependente. Se eu puxar o primeiro cigarro, eu vou comprar uma cartela. Isso aí. E aí, quando a gente fala que a dependência química é uma doença progressiva, né? Tem nessa aí, que a Organização Mundial de Saúde diz que ela também é uma doença incurável. Tem até um tabu aí quando a gente vai dar umas palestras nas igrejas evangélicas.
Todo mundo fala, incurável como? Porque se Deus cura, que Deus tal. E eu tenho a minha visão, né, em relação a isso que eu aprendi, que a Organização Mundial de Saúde diz que esse incurável aí no sentido de libertação. Estou liberto, mas se eu quiser na esquina ali agora dar um pé, eu vou. Então, assim, e aí a gente aprende na recuperação que eu não posso me testar, né? Porque eu posso, porque eu não vou cheirar mais cocaína, mas vou ficar só num vinhozinho. Se eu for numa igreja que a Santa Ceia for vinho, eu não sei, mano. Porque eu não vou me testar. Eu sei que aquilo que você falou, um golinho assim, pode estar virando uma chave que eu posso nem voltar mais, né? Então, assim, pode voltar tudo de novo. Não tem que se testar, sabe? Ela é incurável no sentido de libertação. Se você tem diabetes, você se tratou da diabetes. Né? E é incurável. A diabetes é incurável. Se você tem, vai ter que se tratar pelo resto da tua vida. Isso aí. Você está se tratando ali. Mas, você sabe que o médico falou que você não pode comer muito doce. Porque Exatamente. Aí você vai, enche a cara de doce de novo. A bombom e senta o pau no a tendência é voltar. A mesma coisa é a dependência química. Descontrola, pô. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Então, assim, eu posso falar, né, cara? Você não é mais usuário. Eu sou um dependente químico em recuperação. Exatamente. Mas cara... A recuperação é para a vida toda, né? Pois é. Então, 24 horas. Por isso que mais 24 horas só por hoje. A gente usa muito isso na nossa recuperação, né? É isso aí. Eu não vou ficar me testando, não vou mesmo. Pô, legal, cara, isso aí. Não vou. A gente fala para essa galera. Primeiro, o beabá do cara que quer entrar em recuperação. Eu costumo falar isso para a família. É o beabá, é o início de tudo. Evitar pessoas da ativa, hábitos da ativa e local da ativa. Exatamente. Cara, isso é que eu ia falar agora. Porque eu estava dando uma estudada aqui, uma relembrada. Exatamente. A pessoa, às vezes, ela está limpa, ela está em recuperação e ela encontra um grupo que lá no passado fazia uso. Então, ela vai começar a lembrar. E a dopamina parece que é ejetada no organismo, ela já começa naquela... Fissura, né? Exatamente, é o que se chama de fissura. A pessoa passa por um local onde ele comprava dá aquela dor de barriga, sabe? Cara, já dá aquele negócio. Falei, meu Deus, começa a sentir aquilo tudo que ela sentia. É a fissura. Isso aí. Então, assim, ele nunca mais vai poder lidar com essa galera? Nunca mais vai poder frequentar um restaurante onde ele usava? Cara, tudo tem seu tempo. Hoje eu frequento lugares que na época eu usava. Eu sei que tem gente usando, porque quem já usou sabe, porque o cara vai no banheiro 10 vezes em 5 minutos. Toma cuidado aquele cara, né, com aquela pessoa. Então, assim, a gente sabe, mas hoje a gente aprende, cara, na recuperação a dizer não, a gente aprende a lidar com nossos sentimentos e as nossas emoções. Antigamente, se o Vasco ganhava, eu usava. Se o Vasco perdia, eu usava. Se empatava, eu usava também. Tudo era motivo para usar. Então, assim, hoje o Vasco pode continuar na Série B, cara, que não tô nem aí pra droga, entendeu? A gente aprende a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Bom, Pet, quer dizer que eu não vou mais poder ver aqueles amigos meus? Vai, cara. Mas tudo tem seu tempo. O problema é que a pessoa entra em recuperação, ele já se acha todo muito potente e se acha forte de ir lá tentar resgatar aquelas vidas. Entendi. Na verdade, é um processo da recaída que ele não está nem percebendo. Verdade. Não é o momento de você ir tentar ajudar outras pessoas. Você ajuda primeiro. Depois você pensa, cara, eu canso de... No início da minha recuperação, minha família toda bebe ainda, né? Eles são católicos, eu também já fui. E eles, às vezes, tinha domingo que eu ia na casa dos meus pais, com minha família. Cara, começou a me incomodar aquela bebedeira lá, eu pego minha família e vou embora, irmão. Aí depois eles falam, foi embora por quê? Não, porque me incomodou, cara. Me incomodou, não vou ficar me testando, pastor, entendeu? Não vou. Me incomodou, eu pego e vou embora. Exatamente. Você sabe o seu limite. E eu sei o que eu posso perder com um gole de cerveja, né? Jogar 22 anos de recuperação fora, família construída, tudo que Deus me deu de volta, né? E vou te falar uma coisa, hein? 22 anos de recuperação e ainda construindo coisas e ainda conquistando coisas que eu perdi lá atrás. Isso aí, isso é bonito, cara. É isso aí. Isso é legal. A gente falou sobre tabu aqui, né? Eu falo muito aqui com o William aqui, sobre tabus, né? Existe um tabu muito, muito intenso aí, eu falei até com o Wallace aqui na polícia. Por exemplo, no quartel, eu fui da Marinha também, no quartel tinha lá a salinha, o quarto do psiquiatra, do psicólogo. Ninguém entrava. Quem fosse visto entrando ali, o fulano tá maluco, tá doido, não sei o quê. Então, era um estigma. Então, existe ainda um tabu muito grande em a pessoa procurar um psiquiatra, procurar um psicanalista. Na dependência química, você como conselheiro, você também trabalha em clínicas assim, de recuperação.
A pessoa te procura ou ela é levada por um familiar, levada por um amigo, levada por um pastor, encaminhada por alguém? Como é que é isso aí? Eu gosto muito, assim, de aproveitar esse momento que quando o cara levanta a mão, né? A gente trabalha no método Minnesota, que eu gosto muito, que são os 12 passos. Isso. Né? E o primeiro passo diz assim: eu admito que sou impotente perante o álcool e outras drogas, perdi o controle sobre minha vida. Quando você está admitindo, cara, é o momento certo da gente. Quando o cara levanta a mão, eu admito que perdi. Você abraçar o cara. Né? É nesse momento que a gente tem que pegar e, cara, Tá vem cá atento, então. né? Isso, vem cá, tem que estar atento, porque é muito rápido, né? Dependente químico é assim. Ah, eu quero ajuda, mas daqui a 1 minuto ele fala assim: não. Fica tranquilo, eu vou conseguir sozinho, né? Eu não vou mais fazer isso e tal. E começa aquela manipulação, né? Que vai conseguir sozinho. Mas quando a pessoa levanta a mão e admite, né? Porque quando ela está admitindo, ela está reconhecendo, né, cara, que perdeu o controle. Né? E quando você perdeu o controle, você acaba vivendo em função da droga, são os estágios da doença que existe. Ele começa como usuário ocasional, depois vem como usuário abusivo, depois vem para dependente químico funcional. O que é isso? Ele já depende da droga, mas ele ainda funciona. Ele tem a família, ele tem o trabalho, ele tem o estudo, tudo isso. Aí o último estágio, isso tudo é sem ele perceber, né? Porque ela é uma doença progressiva. E o último estágio, ele se torna dependente químico disfuncional, que aí ele já perdeu tudo. Né? Ele só vive em função da droga, ele já perdeu a família, ele tem que se prostituir para se drogar, ou então ir para uma comunidade trabalhar na boca para sustentar o vício dele, porque ele não tem mais emprego, a esposa já mandou embora. Então, assim, levantou a mão, vem cá, meu irmão, né? Estamos juntos. Mas o grande problema que eu consigo ver hoje são os familiares, né? Que os familiares têm esse tabu, né? Tem esse... Isso aí, exatamente. Filho dela usa, mas o meu não usa. Não, é. Né? Até cair isso, cara, né? Assim, E dentro da igreja também, cara. e fica muito doente, né, também, né, cara? A gente tem trabalhado muito a codependência, né? É. Então, assim, a gente às vezes deixa o dependente aqui de lado um pouquinho. Vamos tratar da família primeiro, que está codependente, para depois a gente reunir tudo, né? Então, assim, o meu método de trabalho é esse, né? Se eu chamar um dependente químico, para ele vir no consultório, para a gente bater um papo, ou seja, na igreja ou no consultório, a família tem que vir junto, irmão. Eu não atendo se ele vier sozinho. Então, assim, levantou o braço, pediu ajuda, vamos para cima. Né? E muitas das vezes, familiares só deixam para pedir ajuda quando está perdendo já tudo. Quando olha assim, cara, ele está no fundo do poço, perdeu tudo. E muitas das vezes também a gente investe, quando a gente vê que a dependência química é uma doença, onde ninguém quer investir, a gente fala assim: pô, ele é tralha, ele é moleque, ele é safado, ele não vale nada, ele roubou ele roubou tudo, ele agrediu uma mulher. Quando todo mundo, ninguém dá nada, a gente olha e fala assim: calma aí, vou investir nesse cara aí, mano. E não tem preço quando a gente investe numa pessoa que ninguém dá nada por ela, e aí depois de 6 meses o cara já está resgatando a família, está resgatando a dignidade, o emprego. Então, cara, investir nessas pessoas não tem preço. Então, quando eu quero falar que seu filho tem jeito, sua filha tem jeito, seu esposo tem jeito, sua esposa tem jeito, investe nessa galera aí onde ninguém diz que ele não tem mais jeito. Isso aí. William, tem alguma pergunta aí, algum testemunho aí? Tem. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, tem uma mensagem aqui. Deixa eu só ver primeiro aqui no site, porque também pessoas mandaram uma mensagem no site. Ah, legal. No site dá para vocês mandarem mensagem, mas também recebemos aqui no WhatsApp. No WhatsApp. Então, vamos lá. Primeiramente, tem coisas que só Deus faz, que foi dito pela Ana Cláudia Garcia. E Elvis Almeida falando aqui também. Boa noite e excelente programa, pastores. Orem pelo nosso Brasil e seu povo honesto e ordeiro. Deus os abençoe. Mas agora vamos para a pergunta que foi feito aqui no nosso WhatsApp pelo Eduardo Sarmento, né, perguntando o seguinte: Bom Pet é um grande professor. É como ele disse, é necessário evitar os velhos hábitos e velhas amizades e prevenir recaídas. Pastor, uma pergunta para o Bom Pet, para colaborar com a entrevista, e gostaria de pedir para ele falar sobre a codependência. O que pode sabotar o tratamento? Aqui é o Eduardo Sarmento, da Nova Vida de Maricá. Isso aí. Muito bom. Que pode sabotar Um tratamento, o tratamento. Muitas coisas, né, Bom Pet? Muitas Puxa coisas. vida. Mas já que ele está falando de codependência, né? Vamos falar da codependência. Eduardo, queria mandar um beijão para ele. Ele terminou a capacitação com a gente agora, né? Nessa última turma. Em janeiro a gente vai estar voltando aí com mais uma turma aí. A 4ª turma na Nova Vida.
daqui a pouco eu vou estar falando sobre esse curso aí. A família sabotar, né? A família, a gente conhece muitas famílias codependentes que elas mesmas ficam sabotando o tratamento do filho, da filha, daquele familiar ali. Por quê? A gente consegue entender. Falar para o Eduardo e falar para os ouvintes que estão aqui. Muitas das vezes tem essa sabotagem da família com o usuário, com o dependente. Um exemplo clássico. O cara vai se tratar, o cara fica internado 3, 4 meses, ele aprende, existe um programa de recuperação, ele aprende esse programa, ele mergulha no programa, muitos não mergulham, muitos estão lá porque querem se esconder, aquilo que eu falei, independente de tudo, está devendo na boca, ou está perdendo a esposa, vou lá para não perder minha família, independente de como ele chega lá, se ele quer ajuda ou não, ou se ele está sabotando todo mundo ali, manipulando para não perder a família, para não perder outras coisas, a gente investe no programa, porque existe um programa de recuperação. Então, o sujeito fica ali 3, 4 meses, Eduardo, num programa de recuperação. Quando ele sai, primeiro que a família, a nossa orientação é que a família também busque, enquanto ele está ali, ela busque esse entendimento, ela comece a se tratar, porque tem uma família toda quebrada ali. Uma família toda destruída por causa do uso abusivo, por causa da dependência dessa pessoa. Aí ele sai de cena, vai se tratar, e aí essa pessoa que está aqui, essa família que está aqui, ela começa a pipocar as coisas dentro de casa que estava guardada na gaveta por causa do uso aqui desse sujeito. Entendi. E aí o que acontece? Começa a pipocar relacionamento, área financeira, né? E começa aqueles problemas que sempre existiram, cara. Mas ficou guardado aqui por causa desse foco aqui. E aí o cara vai, se recupera lá, entra no processo de recuperação, chega em casa. A família não mudou nada. Primeiro que ele já mudou o comportamento dele. Ele manipulava, ele aprendeu que ele não pode manipular, que ele pode entrar no processo de recaída. Ele mentia, ele sabe que ele não pode mentir mais. Né? Ele fazia alguns comportamentos, ele mudou. Ele conseguiu mudar isso. Mas a família não mudou, a família continua com esse processo aqui. Ele chega no lar dele, e ali está ali ele chega diferente, chega com um falar diferente, com a mente renovada, com tudo renovado. Ele sabe que ele tem que fazer uma programação diária para ele não recair, e a família não consegue entender esse cara. Quem é esse estranho que está aqui? Enquanto isso, está pipocando aqueles problemas todos que estavam guardados. Cara, a gente já atendeu famílias que a família provoca uma recaída dessa pessoa. Para quê? Para ele voltar a ser o foco. Às vezes até inconscientemente, cara. Por causa da codependência, isso aí. Né? A família não tem... Não, a gente está falando de uma doença. Isso aí. Né? A gente está falando de uma comorbidade, a gente está falando de uma doença que a dependência e a codependência tá junto nisso. Eles viveram tanto tempo nesse limbo aí, que eles vão fazer isso até inconscientemente. Tem casos que a família sabe que ele chegou agora de um centro de recuperação e ele tinha muito problema com dinheiro, que ele não podia ver dinheiro. Tem família que esquece dinheiro em cima da mesa para o cara recair. Gente, que família é essa? É a família. Só que enquanto ele recai aqui, aqueles problemas da família voltam para a gaveta. Quem fica sendo foco? O dependente químico, com a recaída dele. Então, assim, enquanto ele estiver usando, olha como a codependência também destrói muitas famílias. Enquanto ele estiver usando, os nossos problemas como casal, com finanças, fica guardado aqui e a gente começa a olhar ele. Então, é muito interessante e muitas das vezes familiares provocar essa recaída aí, essa sabotagem aí. Legal. Se foi, Eduardo, se eu conseguir te responder, aí, queridão. Beijo na família, tamo junto. Show de bola. Mais alguma pergunta aí? Por enquanto não, né? Por enquanto não. Isso aí. Bom, Pet, me diz uma coisa aqui. Você atende numa clínica, né? Mas em que casos que a pessoa tem que se internar num lugar, né? Regime até de internato. Eu conheço alguns lugares, e até no meu seminário que eu fiz, em 98, eu conheci, não sei se você conhece o pastor Leônidas, lá do Servo, lá de Cachoeira de Macacu, né? Cara, um lugar fantástico. Assim, eu conheço os dois lados. Eu conheço a clínica de portão fechado, com enfermeiros, e conheço o Servo, que eles trabalham com portão aberto. Ou seja, você está aqui porque você quer, meu irmão. Se você quiser ir embora também, você pode ir embora. Então, em que casos que essa pessoa tem que ser levada por um centro de tratamento como esse? Regime, assim, até internato, né? Internato. Pastor, eu no último caso, eu não consigo
se pegar uma família aqui, vamos internar, porque a gente tem que ver todo o histórico. Pois é. Da pessoa. Por que quer internar? Como é que foi o histórico? Quando você iniciou o uso? Por que você usou? Como é que é a família por trás dessa pessoa? Porque a família, muitas das vezes, quer o quê? Não, meu irmão, enquanto ele estiver lá, a gente vai ficar aqui meio aliviado. Então, assim, tudo é internação. Vamos internar. Se eu receber 5, 6 ligações por dia de pedido de ajuda, bom, Pet, vamos arrumar uma internação? Consegue internar? Eu estava falando com o pastor Gabriel Castilho aqui ainda agora, onde tinha uma comunidade, porque a pessoa foi lá na igreja ontem, me apresentou o irmão, que isso é um histórico de uso abusivo muito grande, dependente, químico e tal. Cara, mas eu falei assim, eu vou ver isso aí. Eu estou dando um tempo, mas a ideia é que a gente faça um atendimento primeiro. Vamos tentar primeiro fazer sempre o caso, né? Vamos tentar aqui, rapaz. Existe um programa de recuperação que a gente pode trabalhar aqui 2 vezes por semana e ele começar a parar de usar, ele diminuir o uso. Né? Essa redução de danos, ele vai reduzindo até o momento dele entender que não faz bem para ele, que vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu não indico e não faço isso. A internação de cara, né? De cara, assim. Só se tiver levando um grupo de risco muito grande de morte para a família, que a gente vê que ele já esfaqueou, já fez. Aí é uma outra coisa, né? Mas ainda também tem a justiça, tem o lado, né, da justiça. Mas, em último caso, eu aprendi isso com o Evani, né? O Evani é um cara que eu conheci lá no Grupo Alívio também. Ele foi conselheiro lá do Grupo Alívio e hoje ele está na Nova Vida de Jacarepaguá como coordenador do curso nosso lá. E a gente está fazendo esse trabalho aí do dia 12 agora. A gente vai ter um sábado todinho lá de saúde mental, né? Saúde emocional. A gente vai trabalhar vários tipos de compulsividade durante todo o dia, né? Com palestrantes, só nego top assim. E aí a gente vai estar fazendo esse trabalho lá. Então, assim, eu tenho aprendido muito com essa galera. A gente nunca sabe tudo, né, pastor? Não. Ainda mais na área da dependência. Caramba, aqui. Nada. Quando a gente acorda, tem uma droga nova no Com mercado. certeza. Então, assim, eu tenho aprendido muito, né, com a Evani, nesses cursos que a gente está, nessa capacitação que a gente está ministrando cara, nem tudo é internação. Calma, vamos avaliar, vamos tentar trabalhar aqui fora, vamos fazer um aconselhamento, vamos fazer um acompanhamento. E aí sim, a gente faz aquele diagnóstico e aí a gente percebe que ele precisa de uma internação, aí a gente vai fazer. Mas de imediato, tem que ver o que está acontecendo em volta ali, com o usuário, com a família, o porquê disso, por que a internação agora. Então, tem todo esse processo. Eu não gosto de trabalhar assim, tá, pastor? Não, tranquilo. Eu só te perguntei porque, assim, eu queria saber como é que é essa dinâmica aí. Porque quando eu fui visitar lá, eu tive a oportunidade de... Cara, eu vou conversar com as pessoas, né? E eu conversei com os internos. Eles trabalham lá, tem agricultura, tem umas cabeças lá de ovelha que eles ficam lá cuidando lá. Então, eles mantêm, né? Tem um negócio muito legal. Eles mantêm... É tipo um sítio fazenda, assim, né? Um negócio legal. E eu perguntei para um deles lá, falei, pô, cara, você está gostando de ficar aqui? Cara, eu gostando não estou, mas eu preciso ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. E eu falei assim, mas o portão está aberto lá. Ele fica aberto de noite. Se eu quiser, eu posso ir embora. Mas eu não posso... se eu for embora, eu vou cair nas drogas, cara. Eu vou morrer. E interessante, bom, Pet, que eu conversei com um rapaz lá, que ele levou 3 tiros na cabeça e não morreu. Tinha até a marca aqui. O negócio dele é puxar carro. A tara dele era puxar carro. E ele era viciado em cocaína. Mas o negócio dele, a adrenalina dele era puxar carro, roubar carro. E disse que, às vezes, ele roubava o carro do próprio do pastor Leônidas, que era o dono o dono da comunidade. O pastor lá que supervisionava lá. Então, a tara dele, ele saía, voltava com o carro e entregava o carro. E eu conversando com ele, falei assim, cara, eu preciso ver minha filha nasceu, mas eu não posso voltar para o ambiente, porque se eu voltar para aquele ambiente, que é um ambiente de comunidade, eu vou morrer. E um tempo depois, quando eu voltei, eu fiquei sabendo que ele voltou para a comunidade e realmente foi assassinado, porque ele devia a boca, essa coisa toda, né? Então, assim, eu só queria saber dessa dinâmica, porque realmente é complicado. Eu entendo que é um último caso, isso aí, quando você realmente não tem mais escapatória, a família já não aguenta mais, é um risco de morte até para ele.
De repente ele vive numa comunidade, não pode mais viver na comunidade, ele tem que sair. Isso aí. O cara manda ele para uma comunidade terapêutica aí afastada, né? E ele morava no Rio, foi lá para Sambaetiba, Cachoeira de Macacu. Então realmente é muito complicado. A gente né? tem um caso que a pessoa teve alta agora, ficou 5 dias em casa, chegou em casa com a mãe então, e recaiu, né? E a gente fala até de síndrome, né? Dessa síndrome de clínica, né? De casa de recuperação. Sai de alta, aí fica um mês, alguns dias, aí recai e volta. Quer dizer, a pessoa acaba criando esse ciclo e quer viver assim. Vai lá, fica 2, 3 meses lá, sai, aí fica um mês aqui, recai e volta e fica nisso. Aí fala, eu já tive 8 internações. Cara, bate no peito, mano. Mesmo. Então, assim, Como se fosse um brevê, né? Aqui, ó, é 8 isso aí. internações. Então, assim, cara, se você teve 8 internações, você já pode assumir tudo aqui e ajudar pessoas, né? Isso aí. Você falou um negócio interessante, e você falou do Gabriel, que agora é pastor, mas antigamente... Gabriel Castilho, pastor Gabriel. Gabriel. Da Centro Evangelístico, né? Aham. Ele está lá ainda. Então, assim, quando eu me formei, eu e minha esposa, é engraçado que a gente se forma e começa a chover um monte de casos, né? E o Gabriel levou um paciente lá, eu não vou falar o nome dele, é um cara gente boa pra caramba, e hoje ele tá, cara, se recuperou. Mas ele levou um cara lá e viciado em cocaína. Você deve até conhecer, mas não vou falar o nome dele, não. O cara chegou lá, meu irmão, e não olhava pra mim direito, não queria estar lá, e me repudiando, e zombando, e eu tendendo ele no maior amor, no maior carinho, ele me repudiando, o cara zombando de mim, e o Gabriel só olhando, eu falei assim, não deixa. E falando um monte de coisa, e zombando, e eu não sei porque que eu tô aqui nessa igreja, e atendi ele dentro da minha comunidade, dentro da igreja. E aquela coisa toda, eu tratando ele com um amor, um carinho, pra gente se ver, cara, como é que o amor e o carinho são importantes. O acolhimento é importante. Quando acabou, eu falei assim, não, acabou. Ele foi embora, ele levantou, foi embora. Eu abracei o Gabriel. Gabriel, falei assim, pô, pastor, desculpa aí. Não, cara, tá fazendo a nossa parte, meu irmão. Eu tô saindo daqui muito tranquilo, você tá saindo? Eu também, porque eu trouxe ele aqui. E ele entrou no carro, o cara entrou no carro. Gabriel manobrando o carro, saindo assim, daqui a pouco o carro parou e deu ré e voltou, entrou. O cara me sai do carro chorando, abriu a porta e me deu um abraço. Porra, pastor, me perdoa, cara, o que eu tô fazendo? Porra, você me tratou com... Até agora você só me tratou com carinho, com amor. E eu com essa arrogância toda aqui. Aí nós três nos abraçamos assim no pátio da igreja. Como é importante isso, cara. Essa coisa do acolhimento, cara. Isso aí. Isso aí é o que você falou. A pessoa levanta a mão e você tem que estar atento para você acolher essa pessoa. Né? Isso aí. Bom, Pet, acabou o programa, acredita? Que isso? Que isso, Ele levantou para quem acabou o programa. Faz isso com a gente não, irmão. Tem uns 2 minutinhos ainda para encerrar. Para encerrar, pra gente fazer cara, pastor, foi muito rápido. Como eu tô falando, cara, quando a coisa é gostosa, pra encerrar. Caraca, cara. Cara, dá o... você tem cursos, você tem onde você atende, dá aí, anuncia pro pessoal aí. Então, a gente tem um atendimento ali na Nova Terapêutica, que é aqui na antiga Praça da Rinha, né? A gente tem ali um atendimento ao dependente químico, tem vários, são vários psicólogos que fazem atendimento, mas o meu trabalho ali é atender o dependente químico, os familiares do dependente químico, a gente fazer esse acolhimento, fazer esse acompanhamento, indicar para psicólogos, né, para psiquiatras. Então, a gente faz esse atendimento ali. O telefone está aí na tela, não é isso? Tá aí, você que precisa de ajuda. Eu não tenho, não. Ele tem. Que você tem o Insta, Bom Pet Marcos. Só entrar lá no meu Instagram, ver o trabalho lá que a gente faz. E eu quero me colocar à disposição aqui, pastor, para qualquer família que está nos assistindo, precisar de ajuda, manda um zap para mim ainda hoje aí, que a gente vai começar. Calma aí. 98321 é 0466, tá? Eu acho que o William colocou ali o 8, né? É 0466, você pode estar me ligando. Nossa, não tem isso. Você pode estar me ligando. Você pode estar me ligando, pode estar conversando comigo e a gente está marcando aí um acolhimento, um aconselhamento. Repete então, 8321 0466, tá, pessoal? 0466.
0466, isso. E aí a gente também faz um atendimento na igreja, eu vou até a família, eu me disponibilizo de pegar meu carro e ir até o local para a gente bater um papo com essa família. A gente tem que quebrar esse tabu, sabe, pastor? Isso aí. A gente tem que quebrar isso, né? É uma doença, os familiares têm que entender que a dependência química é uma doença e, como tal, precisa de ajuda, a pessoa precisa de ajuda. Tem um curso que a gente terminou agora, uma capacitação que a gente terminou agora, que dura 2 meses, com direito a certificado, em janeiro. Isso, o Instagram tá aí, ó, tem o nosso trabalho ali, aquela galera ali da turma que se formou agora, o Eduardo tá ali também na foto. A gente pode levantar um pouquinho? Aí, essa galera aí é uma palestra que eu fui dar no colégio lá no Rio, pastor, embaixo do juramento. Cara, que palestra gostosa. Cheguei lá de manhã, a nova terapêutica, tá vendo? E também tem um espaço terapêutico lá na Amaral Peixoto para atender aquela galera lá de Niterói. Tem a primeira jornada de saúde emocional que vai acontecer lá em Jacarepaguá, dia 12. Vencendo as compulsões. Vencendo as compulsões. Então é um trabalho que a gente vem fazendo aí, batendo demais, né? Tá aí o Alexandre Brito, né, que é o presidente do Grupo Alívio. Queria dizer para vocês que o Grupo Alívio, né, ele tem esse curso de capacitação mesmo, é um curso onde você se torna conselheiro, onde você pode atuar com duração de 9 meses. A nossa capacitação não forma em conselheiros, tá, pastor? A nossa capacitação é só para dar uma galera que quer abrir um grupo de ajuda mútua, mas eu queria indicar aí, né, o Instituto e Clínica Grupo Alívio, com esse curso de 9 meses, que capacita, que forma conselheiros aí há mais de 16, 17 anos, não, mais de 25 anos. Mais de 20 anos, eu acho. E aí tem esse trabalho todo aí, eu queria me colocar à disposição, agradecer por abrir as portas do programa. Olha, vou te trazer de volta aqui, cara, que não deu tempo, não. Vamos bater um papo aí. A gente pode estar falando um pouco sobre o tipo de droga, seus efeitos no organismo. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Trago um abraço dos meus pastores lá, a galera da Nova Vida. Você é casado? Qual o nome da sua esposa? Eliceia, né? E tem um filho? Tem o Cauã, de 14 anos, e tem a Camille, de 16 anos. Deus faz isso, né? Onde o mundo olhava para mim e falava que não tinha mais jeito, hoje eu entro lá na Teixeira de Freitas sendo referência, né? Sendo referência para muitas famílias, pessoas de qualquer credo me chamam para fazer uma oração na casa dela. Como que pode você estar aí vivo, forte? Deus faz isso. Deus resgata a gente das trevas, do fundo do poço, e ainda te presenteia com a família abençoada, minha esposa, meus filhos, né? E não deixe de falar sobre esse assunto com seus filhos, né? Meus filhos Camille tem 16 e Cauã 14, e eu falo dessa problemática das drogas com eles desde que eles tinham 6 anos. Então, quebra esse tabu, fala, conversa com seus filhos, porque a informação é a melhor prevenção. Amém. Beleza, pastor? Cara, obrigado. William, por estar aqui. Seu cara, hein, irmão? Valeu obrigado, mesmo. William. Cara, Deus te abençoe e continue te abençoando, Tamo fortalecendo. Vou te trazer aqui outras vezes aí. Vamos embora, vamos pra Olha, cima. cara, eu quero te desejar um negócio muito legal. Que o Vasco passe pelo Ituano. Cara, orem aí, gente. O Vasco é uma droga lícita. Mas a gente está investindo aí na recuperação do Vasco. O Fluminense também é uma droga lícita. Eu gosto muito, muito. Vou te falar uma coisa, eu como um bom vascaíno, eu tinha que não vou falar que eu torci pro Flamengo, certo? Mas eu sou um cara muito coerente. Eu entendo que hoje o Flamengo é o melhor time sul-americano, é o melhor time do Brasil. Cara, e para ganhar do Flamengo hoje é complicado. Mas eu não fiquei triste com o Flamengo ganhou, não. Sabe? Eu reconheço que o Flamengo hoje é um time quase imbatível. Só não vai ser imbatível porque vai perder pro Real Madrid. Eu torci muito por um rubro-negro, cara. Por Atlético Paranaense. Eu também torci, rapaz. Mas não tem como torcer contra o Flamengo. Gente, todo flamenguista amo vocês. Eu espero ter ajudado, abençoado com esse programa, Encontro que Transforma. Dá tempo de orar ainda, William? Dá? Tem uma oração rápida, tá? Nos vemos na próxima segunda com o programa Encontros que Transformam, mas eu queria fazer uma oração, tá? Abençoando vocês. Pastor, antes de Pamela, queria falar com a Pamela do Projeto ID, né? Prepara aí que o pastor vai convidar a gente para vir aqui. Vamos trazer a Pamela aqui, junto com o Bom Pet. Qual o trabalho do Projeto ID aí nas praças aí que tá resgatando essas vidas aí, tá bom? Valeu, vamos orar então, gente. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão sobre nós. Senhor, continua abençoando o Bom Pet, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus sonhos. Continua capacitando ele, Pai, para essa grande e difícil obra, Pai, que o Senhor colocou nas mãos dele, de resgatar aquele que está perdido nas ruas.
Então, isso continua dando muita sabedoria, muita força, saúde física, emocional e espiritual para ele e para toda a sua família. Abençoe também todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos ouviram hoje e vão nos ouvir ainda em outro momento, Pai, pelo YouTube. Muito obrigado, Pai, por esse programa, por esse canal. Abençoe também a família do William, do Odilon, e que a Tua boa mão continue sobre todos nós, Pai. Muito obrigado. Amém. 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 Boa Beleza. noite. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.